On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. Você ouve a partir de agora Conte Outra, com Josi Conte. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit. Alô, ouvintes da rádio 94.7 FM. Quero falar com vocês hoje, novamente, começando o nosso dia, sobre um tema que eu acho relevante, que eu acho que vale a pena ser discutido. Queria falar com vocês sobre essa nossa necessidade, essa nossa busca incessante por uma perfeição. E queria trazer um contraponto a essa ideia de perfeição. Gente, eu não sei se vocês já perceberam, mas a perfeição, ela tem um traço bastante volátil, né? Ela termina rápido, ela é frágil e ela pode ser até mesmo assustadora. E por que pode ser assim? Simplesmente porque nada nem ninguém é perfeito. Então, para atingir um ideal, para buscar algo que atinja esse patamar que a gente possa chamar até de perfeito, isso quer dizer que aquilo exigiu muito. Só que esse muito pode ter sido alcançado às custas de um sacrifício ou de algo muito artificial. Por exemplo, se nós pegarmos uma atriz de cinema, né? Então vou dar um exemplo, por exemplo, da Nicole Kidman. Essa semana passada eu assisti uma série com ela na HBO chamada Big Little Liars. E nessa série nós vemos bastante essa atriz fabulosa, premiada, nada disso está em questão. Só que sempre foi uma atriz símbolo de grande beleza, um ideal de beleza. E conforme ela foi envelhecendo, ela foi fazendo, claro, tratamentos estéticos, como fazem as atrizes de Hollywood. Só que hoje existem tantos tratamentos no rosto dela, tem tanto preenchimento, tanto botox, que ela está, né, se a gente olhar bem, a gente vê que ela está um pouco até sem feição, né? Ela perde a expressividade humana. E isso quer dizer que eu sou contra, que nós devemos ser contra? Não, de forma alguma, eu sou a favor. O que eu quero dizer com vocês é que manter um ideal de perfeição, nesse caso, por exemplo, um rosto tão liso que não tenha absolutamente nenhuma ruga, faz com que a pessoa possa começar a aparecer, né, como uma figura falsa, como um boneco, como algo realmente preenchido. A gente tem que levar em conta que as rugas, eu falei disso uma vez num texto meu, as rugas são marcas da nossa história, né? Por exemplo, uma pessoa que sorri muito, ela vai ter mais marcas de expressão, né? Ela pode dobrar mais a pele em determinado ângulo e isso vai marcar. Então, até a maneira como nós somos, a nossa personalidade é marcada pelas nossas rugas. Nós queremos nos cuidar, nós queremos nos tratar, queremos fazer um tratamento estético, por exemplo. Não tem problema, gente, façam sim, essa não é a questão. A questão é uma busca por uma perfeição inatingível, e isso nunca vai ser bom, porque ela não se mantém, porque nada satisfaz. E esse é o risco das pessoas que se viciam em academia, né? Elas passam a ter um ideal de perfeição que nunca será alcançado. Isso acontece com as pessoas que viciam, como nós falamos, nos procedimentos estéticos ou em qualquer outra coisa. Vou dar um exemplo para vocês de doença, de transtorno mental. Tem um transtorno mental que a gente chama de TOC, transtorno obsessivo compulsivo. No TOC, a pessoa ela tem manias, né? Ela tem pensamentos que fazem com que ela tenha um comportamento que as acalma. Então, por exemplo, essa pessoa pode ter uma mania de fechar a porta, de conferir o gás, ou de limpeza, né? Isso é muito comum também. Então ela é muito organizada, ela limpa demais. O problema é que o TOC, se ele se desenvolver demais, pode fazer com que a pessoa fique tão obcecada em uma única coisa, por exemplo, limpar o banheiro, limpar os azulejos do banheiro,
que ela se perde totalmente. E ela gasta tanto tempo fazendo aquilo, né, para aliviar. É uma doença, né, gente? Ela não faz porque ela quer. Mas para conseguir se aliviar, ela gasta tanto tempo que ela não consegue mais ter vida. Então, mais uma vez, esse ideal de limpeza, de organização, de higiene faz com que a pessoa se afunde, com que ela se perca. Outro dia, eu estive conversando com um psiquiatra, colega meu, e ele falou uma coisa que chamou a atenção. Ele falou assim: Jô, preste atenção. As pessoas que têm toque, que têm transtorno obsessivo compulsivo, são as pessoas que no fim da vida morrem na sujeira, né? Isso se referindo a pessoas que tinham essa questão de limpeza associado. E por quê, né? Justamente por isso, porque elas ficam tão obcecadas em alguns detalhes de organização ou limpeza que a vida delas ao redor acaba e não sobra mais nada. Então, por exemplo, se a gente usar esse exemplo que eu disse antes do banheiro, a pessoa pode ficar tanto tempo limpando esse banheiro, limpando essa casa, ou mesmo, vou ficar só no banheiro, pode ficar tanto tempo limpando essa casa que o resto da casa dela pode ser suja, pode ser imunda, simplesmente porque não dá tempo. Então a ideia, né, e esse cuidado com o perfeccionismo é porque ele é uma grande armadilha, né? Ele pode ser algo que nos tira o foco, nos tira a visão global, nos tira a alegria, né? Então, se eu nunca me sinto suficientemente bem, se eu nunca me sinto suficientemente organizado, suficientemente bonito, isso vai fazer com que eu nunca tenha uma coisa que é fundamental na vida das pessoas, que é a autoestima e a autoaceitação, tá? Pensem sim um pouquinho sobre isso que eu falei, nesses exemplos. E quando a mosquinha, né, estiver lá no ouvido pedindo para a perfeição ser demais, ou buscando algo além do que você pode, algo em que você simplesmente não se encaixa, atenção! Atenção, porque pode ser um momento de parar e ligar a sua visão panorâmica, olhar o todo. Fica a dica. On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Você ouviu Conte Outra com Josi Conte. On tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit